Você sabia que existe uma disciplina espiritual que pode transformar completamente sua vida de oração e sua intimidade com Deus, mas que muitos cristãos praticam de forma totalmente errada? Hoje quero compartilhar com vocês 5 lições fundamentais sobre o jejum que todo crente deve compreender e aplicar em sua jornada espiritual. Charles Spurgeon ensinou que o jejum não é uma obra morta, mas uma disciplina viva que aproxima nossos corações do Senhor. Como Spurgeon afirmava, muitos transformam esta prática sagrada em mero ritual religioso, perdendo completamente sua essência espiritual. Quantos de nós não conhecemos pessoas que jejuam apenas para serem vistas pelos outros ou que fazem desta disciplina uma barganha com Deus? A primeira lição fundamental é esta: o jejum verdadeiro nasce da humilhação, genuína diante do Altíssimo. Não é um show religioso, mas um quebrantamento sincero. Jesus nos ensinou em Mateus 6,16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Observe como nosso Salvador foi direto ao ponto. Ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, mostrando que esta prática deveria ser natural na vida cristã. Porém, ele alertou sobre a motivação errada que pode corromper até mesmo este ato sagrado. O jejum genuíno começa no coração, não no estômago. Um reconhecimento de nossa total dependência de Deus. Uma confissão silenciosa de que não somos autossuficientes. Quando nos privamos voluntariamente do alimento físico, estamos declarando que nossa alma tem fome de algo muito maior. Spurgeon ensinava que o jejum verdadeiro é como um grito silencioso da alma. Senhor, eu preciso mais de Ti do que deste pão. É uma oração sem palavras, uma súplica expressa através da renúncia voluntária. Não é penitência, mas intimidade. Muitos confundem jejum com dieta espiritual, como se Deus ficasse impressionado com nossa capacidade de passar fome. Que engano terrível! O Criador dos céus e da terra não precisa de nossa privação para ser glorificado. Ele deseja nossos corações quebrantados e arrependidos. A humilhação no jejum não significa autodepreciação ou autoflagelação. Significa reconhecer nossa posição diante do Santo dos Santos. É como um súdito que se prostra diante do rei, não por obrigação, mas por reverência genuína e amor profundo. Quando jejuamos com humilhação verdadeira, algo sobrenatural acontece em nossa alma. As vozes do mundo começam a se calar, e a voz mansa e delicada do Espírito Santo se torna mais clara. É como sintonizar uma estação de rádio. Quanto menos interferência, melhor a qualidade do som. Esta primeira lição nos ensina que antes de nos preocuparmos com quantas horas jejuar ou que tipo de jejum fazer, precisamos examinar nossos motivos. Por que estou jejuando? Para impressionar outros crentes? Para forçar Deus a me abençoar? Ou porque minha alma tem sede do Deus vivo? O jejum com humilhação genuína produz frutos duradouros em nossa vida espiritual. Ele quebra a dureza do coração, amolece nossa resistência ao espírito e nos torna mais sensíveis à direção divina. É como preparar o solo antes do plantio. Quando a terra está bem preparada, a semente germina melhor. Se você chegou até aqui comigo, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Temos muito mais para aprender sobre esta disciplina transformadora que pode revolucionar sua vida de oração e sua intimidade com o Pai Celestial. A segunda lição fundamental que todo crente deve compreender é esta: o jejum deve sempre estar acompanhado da oração fervorosa. Não existe jejum verdadeiro sem comunhão íntima com o Pai Celestial. São disciplinas que caminham de mãos dadas, como 2 rios que se encontram para formar uma correnteza mais poderosa. Muitos irmãos cometem o erro de jejuar mecanicamente, apenas privando-se do alimento, mas esquecendo-se de alimentar a alma através da oração. É como tentar acender uma fogueira apenas com gravetos secos, mas sem o fogo. O jejum sem oração é apenas uma dieta prolongada, sem nenhum valor espiritual. Daniel nos ensina essa verdade de forma magistral.
No capítulo 9 de seu livro, vemos o profeta não apenas jejuando, mas derramando sua alma diante do Altíssimo. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Observe a sequência. Primeiro, ele dirigiu o rosto ao Senhor. Depois veio a oração, as súplicas e então o jejum. Não foi um ato isolado, mas um conjunto harmonioso de disciplinas espirituais que amplificaram o clamor de sua alma até os céus. A oração durante o jejum não é apenas mais intensa, ela é diferente. É como se nossa alma estivesse mais sintonizada com a frequência celestial. Quando negamos ao corpo seu alimento habitual, criamos um espaço sagrado onde nossa fome espiritual se manifesta com maior clareza e urgência. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso durante seus 40 dias no deserto. Ele não apenas jejuou, mas manteve comunhão constante com o Pai. Foi nessa combinação poderosa que ele encontrou forças para resistir às tentações do adversário e emergir em poder para iniciar seu ministério público. A oração no jejum deve ser específica e direcionada. Não é momento para orações superficiais ou petições egoístas. É hora de interceder pelo reino de Deus, pelos perdidos, pela igreja, pelos líderes, pelas nações. É momento de buscar a face do Senhor com sede genuína de sua presença. Quando jejuamos e oramos juntos, nossa sensibilidade espiritual se aguça de forma extraordinária. Começamos a perceber nuances da voz de Deus que antes passavam despercebidas. É como limpar os óculos embaçados. Tudo fica mais nítido e definido. Muitos relatam que durante períodos de jejum e oração receberam revelações, direções e confirmações que buscavam há anos. Não porque Deus estava surdo antes, mas porque finalmente criaram as condições ideais para ouvir sua voz mansa e delicada. A oração no jejum também deve incluir confissão e arrependimento. É momento de permitir que o Espírito Santo vasculhe os recantos mais profundos de nosso coração, revelando pecados ocultos, mágoas guardadas, amarguras enraizadas. É um tempo de purificação interior. Esta segunda lição nos mostra que o jejum isolado é como um instrumento musical tocado sozinho, mas o jejum com oração é uma sinfonia completa. A privação física cria o silêncio necessário para que nossa alma clame, e a oração dá voz a esse clamor. Lembro-me de uma irmã que compartilhou comigo como sua vida foi transformada quando aprendeu a combinar jejum com oração. Durante anos ela jejuava apenas por tradição religiosa, mas quando começou a usar esse tempo para interceder fervorosamente, experimentou mudanças sobrenaturais em sua família e ministério. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Quando nos humilhamos através do jejum e nos aproximamos dele através da oração, criamos as condições perfeitas para experimentar sua presença de forma mais intensa e transformadora. Oração durante o jejum deve ser perseverante. Não desista se não sentir mudanças imediatas. Continue clamando, continue buscando, continue batendo. O Senhor conhece o tempo certo para cada resposta, e sua demora nunca significa negativa, mas preparação divina. A terceira lição fundamental revela uma verdade que muitos desconhecem. O jejum verdadeiro sempre produz frutos de justiça e misericórdia. Não é apenas uma disciplina voltada para dentro, mas uma prática que deve transbordar em amor prático ao próximo. O profeta Isaías nos confronta com esta realidade no capítulo 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Quantos de nós jejuamos buscando apenas benefícios pessoais, esquecendo-nos de que esta disciplina deve nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros? O jejum que Deus aceita não produz egoísmo espiritual, mas compaixão genuína pelos menos favorecidos. Quando jejuamos de forma correta, nossa perspectiva sobre a vida muda drasticamente. Começamos
a enxergar o mundo através dos olhos de Cristo, percebendo a dor dos necessitados, a angústia dos aflitos, o desespero dos perdidos. Nossa alma se torna um canal de misericórdia divina. O jejum nos ensina o valor real das coisas. Quando voluntariamente abrimos mão do alimento, compreendemos melhor o sofrimento daqueles que passam fome involuntariamente. Nossa gratidão aumenta, nossa generosidade floresce, nossa compaixão se aprofunda. Jesus demonstrou isso claramente em seu ministério. Após jejuar no deserto, ele saiu pregando o evangelho aos pobres, curando os enfermos, consolando os aflitos. Sua disciplina pessoal se transformou em ministério público de amor e restauração. Esta terceira lição nos desafia a examinar os frutos de nossos jejuns. Estamos nos tornando mais generosos ou mais mesquinhos, mais compassivos ou mais críticos, mais dispostos a servir ou mais centrados em nós mesmos. Os frutos revelam a qualidade da árvore. O jejum verdadeiro quebra não apenas nossa dependência do alimento, mas também nossa tendência natural ao egoísmo. Quando nossa carne está sendo disciplinada, nosso espírito se torna mais sensível aos gemidos da criação que sofre ao nosso redor. Isaías continua sua exortação dizendo: "E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia." Que promessa maravilhosa! Quando nosso jejum produz misericórdia, recebemos iluminação divina. Muitos cristãos jejuam buscando revelações e direções de Deus, mas ignoram as necessidades óbvias ao seu redor. Como pode o Senhor nos confiar revelações celestiais, se não somos fiéis nas responsabilidades terrestres que já conhecemos? O jejum com justiça e misericórdia cria um ciclo abençoado. Quanto mais nos entregamos ao serviço dos outros, mais nossa própria alma é saciada pela presença de Deus. É um paradoxo divino. Perdemos para ganhar, servimos para ser servidos, damos para receber. Esta lição nos convida a repensar nossos motivos. Estamos jejuando para ser abençoados ou para ser bênção? Para receber de Deus ou para refletir seu caráter? A diferença é fundamental e determina a eficácia de nossa disciplina espiritual. Lembro-me de um irmão que compartilhou como seu jejum se tornou revolucionário quando começou a usar o dinheiro que economizava com comida para ajudar famílias necessitadas. Ele descobriu que suas orações se tornaram mais poderosas quando foram acompanhadas de ações concretas de amor. O jejum que produz justiça e misericórdia também nos protege do orgulho espiritual. É difícil se sentir superior aos outros quando estamos constantemente servindo e ajudando os menos favorecidos. A humildade se torna um fruto natural desta prática. Deus não está interessado em nossos rituais religiosos vazios, mas em corações transformados, que se expressam através de vidas dedicadas ao bem comum. O jejum verdadeiro sempre nos leva, além de nós mesmos, expandindo nossa visão e aumentando nossa capacidade de amar. Esta terceira lição estabelece um padrão claro. Se nosso jejum não está produzindo frutos de justiça e misericórdia, precisamos reavaliar nossa prática. Talvez estejamos jejuando da comida, mas alimentando nosso egoísmo espiritual. A quarta lição fundamental que transformará sua compreensão é esta: o jejum é uma arma espiritual poderosa contra as fortalezas do inimigo. Não é apenas uma disciplina pessoal, mas um instrumento de guerra espiritual, que pode quebrar cadeias invisíveis e derrubar muralhas impossíveis. Jesus nos ensinou isso claramente quando os discípulos falharam em expulsar um demônio de um jovem atormentado. Eles haviam tentado de todas as formas, mas nada funcionou. Quando trouxeram o caso ao mestre, ele resolveu a situação imediatamente e depois explicou: esta casta de demônios não se expele senão pela oração e pelo jejum. Existe uma dimensão do poder espiritual que só pode ser acessada através desta combinação sagrada. Certas batalhas espirituais exigem mais do que orações casuais ou repreensões superficiais. Elas demandam o poder que vem da negação da carne e da busca intensa da presença de Deus.
O jejum quebra nossa dependência das coisas naturais e nos conecta mais profundamente com o sobrenatural. Quando voluntariamente enfraquecemos nossa força física, paradoxalmente nos fortalecemos espiritualmente. É como se removêssemos os obstáculos que impedem o fluir do poder divino através de nós. Muitas famílias estão presas em ciclos viciosos de problemas que parecem nunca ter fim. Vícios que se repetem de geração em geração, doenças inexplicáveis, fracassos constantes, relacionamentos destruídos. Às vezes, por trás dessas situações, existem fortalezas espirituais que só podem ser quebradas através do jejum e oração. A história da igreja está repleta de testemunhos extraordinários de vitórias alcançadas através desta arma espiritual. Missionários que jejuaram para ver povos inteiros se renderem ao Evangelho. Pastores que jejuaram para ver avivamentos transformarem suas cidades. Pais que jejuaram para ver filhos rebeldes voltarem aos caminhos do Senhor. O jejum como arma espiritual não é superstição nem fanatismo. É uma estratégia bíblica estabelecida pelo próprio Cristo. Quando negamos ao nosso corpo sua fonte primária de energia, declaramos nossa total dependência do poder de Deus. Isso libera uma autoridade espiritual especial em nossas orações. Daniel jejuou 21 dias, porque havia uma batalha espiritual nos lugares celestiais, impedindo que sua oração fosse respondida. O anjo lhe revelou que havia estado lutando contra o príncipe da Pérsia, e só conseguiu vitória quando Miguel veio ajudá-lo. O jejum de Daniel foi fundamental nessa vitória espiritual. Esta quarta lição nos ensina que existem níveis diferentes de autoridade espiritual. Assim como um soldado pode receber diferentes patentes e responsabilidades, o jejum nos promove espiritualmente, dando-nos acesso a esferas mais elevadas de poder e autoridade no reino de Deus. Quando jejuamos com propósito específico contra fortalezas espirituais, não estamos tentando impressionar Deus ou forçá-lo a agir. Estamos nos posicionando em uma atitude de guerra espiritual, declarando que estamos dispostos a pagar qualquer preço para ver o reino de Deus avançar e as obras do diabo serem destruídas. Muitas vezes, oramos por situações difíceis sem ver mudanças significativas. Talvez seja a hora de acrescentar o jejum às nossas armas espirituais. Não porque Deus precise de nosso sacrifício, mas porque certas batalhas exigem um nível de autoridade espiritual que só vem através desta disciplina. Jejum como arma espiritual deve ser direcionado e específico. Não jejue apenas por jejuar, mas identifique as fortalezas que precisam ser quebradas em sua vida, família ou ministério. Declare guerra contra essas obras das trevas, através da combinação poderosa de jejum e oração. Lembro-me de uma irmã que jejuou 40 dias pela salvação de seu marido incrédulo. Durante anos, ela havia orado sem ver mudanças, mas durante aquele período de jejum, algo sobrenatural aconteceu no coração dele. Barreiras espirituais foram quebradas e ele se rendeu completamente aos pés de Cristo. Esta lição também nos adverte sobre a seriedade da guerra espiritual. Não entre em jejuns prolongados sem preparação adequada e cobertura espiritual. O inimigo não gosta quando invadimos seu território e pode tentar contra-atacar. Cerque-se de irmãos maduros que possam interceder por você durante esse período. Jejum, como arma espiritual, nos conecta com uma linhagem de guerreiros da fé que precederam nossa geração. Profetas, apóstolos, mártires e santos que descobriram este segredo e o usaram para transformar nações inteiras. Somos herdeiros desta herança poderosa. A quinta e última lição fundamental é talvez a mais transformadora de todas. O jejum deve ser um estilo de vida, não apenas um evento esporádico. Esta disciplina não foi criada para ser praticada apenas em momentos de crise, mas para ser incorporada naturalmente ao ritmo de nossa caminhada cristã. Jesus estabeleceu este princípio quando disse aos seus discípulos: "Dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão naqueles dias." Ele não estava se referindo apenas a um período específico após sua ascensão, mas a toda a era da igreja, até sua segunda vinda. Muitos cristãos
tratam o jejum como um remédio, de emergência, algo que fazem apenas quando enfrentam grandes dificuldades ou precisam de respostas urgentes. Mas esta perspectiva limita drasticamente o poder transformador desta disciplina em nossas vidas. Quando o jejum se torna um estilo de vida, algo maravilhoso acontece em nossa alma. Nossa sensibilidade espiritual se mantém constantemente aguçada. Nossa dependência de Deus se torna natural e contínua. Nossa resistência às tentações se fortalece progressivamente. A igreja primitiva compreendia este princípio perfeitamente. Os primeiros cristãos jejuavam regularmente, não apenas em momentos especiais. Eles haviam descoberto que esta prática constante os mantinha em sintonia fina com a voz do Espírito Santo e os preparava para enfrentar as perseguições que viriam. Esta quinta lição não significa que devemos jejuar todos os dias da semana, mas que devemos estabelecer períodos regulares de jejum em nossa agenda espiritual. Assim como separamos tempo para oração diária, estudo bíblico e congregação, devemos separar tempo regular para esta disciplina transformadora. O jejum como estilo de vida produz uma maturidade espiritual única. Pessoas que praticam esta disciplina regularmente desenvolvem um discernimento aguçado, uma fé inabalável e uma autoridade espiritual que impressiona até mesmo os incrédulos. Elas carregam uma presença diferenciada de Deus. Quando tornamos o jejum um hábito regular, ele deixa de ser um sacrifício penoso e se torna uma fonte de alegria e fortalecimento. É como exercitar um músculo. No início dói e cansa, mas com o tempo se fortalece e responde com mais facilidade aos desafios. Esta prática constante também nos protege do orgulho espiritual, que pode surgir quando jejuamos apenas ocasionalmente. Quem jejua regularmente sabe que esta disciplina é uma necessidade contínua, não uma conquista esporádica para ser exibida aos outros. O jejum como estilo de vida nos ensina a viver com simplicidade e contentamento. Quando aprendemos a nos contentar com menos comida regularmente, descobrimos que podemos nos contentar com menos de muitas outras coisas também. Desenvolvemos uma liberdade interior preciosa. Muitos líderes espirituais ao longo da história descobriram este segredo. Eles estabeleceram rotinas regulares de jejum que se tornaram a base de seu poder espiritual e eficácia ministerial. Não eram pessoas especiais, apenas cristãos que levaram esta disciplina a sério. Esta lição também nos desafia a repensar nossa relação com o alimento e com os prazeres desta vida. Quando jejuamos regularmente, aprendemos a distinguir entre necessidades reais e desejos criados pela cultura de consumo que nos cerca. Começar esta jornada pode parecer desafiador, mas lembre-se de que toda grande caminhada começa com um único passo. Estabeleça um dia da semana para jejuar. Pode ser apenas meio-dia no início. O importante é criar o hábito e permitir que o Espírito Santo o conduza gradualmente a períodos maiores. O jejum como estilo de vida não é legalismo nem fanatismo. É uma resposta de amor ao chamado de Jesus para negarmos a nós mesmos e seguirmos seus passos. É uma declaração prática de que nossa alma tem prioridade sobre nosso corpo, que o eterno é mais importante que o temporal. Esta quinta lição nos convida a sair da multidão de cristãos medianos, que buscam apenas o mínimo necessário para ir ao céu, e entrar no grupo seleto daqueles que pagam qualquer preço para experimentar o máximo de Deus possível, ainda nesta vida terrena. Quando o jejum se torna nosso estilo de vida, descobrimos que não estamos apenas praticando uma disciplina espiritual, mas cultivando uma intimidade profunda com aquele que jejuou 40 dias no deserto por amor a nós. Estamos seguindo literalmente seus passos e participando de seus sofrimentos. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta jornada transformadora pelas 5 lições fundamentais do jejum. Espero que estas verdades tenham tocado profundamente seus corações e despertado uma sede genuína por esta disciplina que pode revolucionar sua vida espiritual. Lembrem-se, o jejum verdadeiro nasce da humilhação diante de Deus, caminha de mãos dadas com a oração fervorosa, produz frutos de justiça e misericórdia,
Funciona como arma poderosa contra as trevas e deve ser um estilo de vida constante. Que o Senhor os abençoe abundantemente enquanto aplicam estes princípios em suas vidas. Se este conteúdo foi uma bênção, por favor, inscrevam-se no canal, curtam este vídeo, compartilhem com outros irmãos e deixem seus comentários. Continuem assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, pois temos muito mais sabedoria bíblica para compartilhar com vocês.